Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre análise dimensional. Análise dimensional é um tema extremamente importante, que, embora não seja cobrado diretamente de vocês, vocês necessitam de conhecimento básico sobre ela para utilização no seu dia a dia. Então, por que a análise dimensional é útil? Encontrar unidade de uma determinada grandeza física em um determinado sistema de unidades. Encontrar a dimensão de constantes físicas ou coeficientes, converter uma grandeza física de um sistema para outro, conferir se uma determinada expressão física está correta ou não, usando o princípio de homogeneidade das equações, estudar grupos adimensionais e realizar previsão de relações físicas. Um exemplo que podemos citar de utilidade da análise dimensional seria o que ocorreu dia 23 de setembro de 1999, com a sonda enviada a Marte pela NASA. Devido a um problema de unidades entre a equipe responsável pela construção da nave e a equipe responsável pela navegação da mesma, né, uma diferença de sistema de unidades utilizado por elas, acabou-se por perder a sonda. Foi uma perda de cerca de 125 milhões de dólares. Então, começaremos com uma revisão. Grandeza física, né? Então, vocês já estudaram aí, fizeram vários experimentos utilizando aí as grandezas físicas. Então, para você realizar uma medição de uma grandeza física, você precisa de seu valor e de sua unidade. Por exemplo, se fôssemos medir a grandeza física comprimento, né, utilizando uma régua, então, posicionaríamos a régua no início do objeto, faríamos a leitura, né, notando que a incerteza dessa leitura é metade da menor divisão, com uma régua graduada em milímetros, seria 0,05 centímetros. Note que temos duas casas decimais aqui, com o último dígito sendo o algarismo duvidoso, exatamente onde está a incerteza do instrumento. Veja de novo, aqui temos uma outra régua, também graduada em milímetros, um outro objeto aqui de tamanho de comprimento AB. Né? Então, se verificarmos aqui, está exatamente no 11,00, duas casas decimais novamente. Por quê? Porque a incerteza é metade da menor divisão, 0,05, portanto, a incerteza, o algarismo duvidoso está na segunda decimal. Então, é importante, embora seja zero, é importante manter essas duas decimais. Sistema Internacional de Unidades, Grandezas Fundamentais, né? Então, vocês já aprenderam, mas aqui seria mais como uma revisão. Vocês têm a grandeza, para a grandeza comprimento, vocês têm 1 metro. Para massa, a grandeza fundamental no sistema de base é o quilograma. Tempo, segundo. Temperatura, Kelvin. Corrente elétrica, ampere. Quantidade de matéria, mol. Intensidade luminosa, candela. Né? Os símbolos correspondentes a essas unidades estão aqui na lateral. Para maiores informações, consultar o livro que está disponível no site da Biblioteca da Mauá. Só seguir esse link aqui. Vamos começar uma parte nova propriamente dita agora. Né? Então, vamos aprender hoje o que é o símbolo dimensional. Então, quando eu vou analisar utilizando o símbolo dimensional de uma grandeza, a grandeza deve vir entre colchetes. Ok? Então, o símbolo dimensional do comprimento é o L maiúsculo, da massa é o M maiúsculo, do tempo é o T maiúsculo, da temperatura é θ, da corrente elétrica é I, quantidade de matéria N maiúsculo, intensidade luminosa I0. A fórmula dimensional de uma grandeza física vocês podem representar como a grandeza entre colchetes vai ser igual a uma constante, né? Massa elevado a um expoente, comprimento elevado a um expoente, tempo elevado a um expoente, corrente elétrica a um expoente, temperatura a um expoente, e intensidade luminosa a um outro expoente. Ok? Então, vamos tentar determinar a fórmula dimensional para a grandeza física velocidade. Veja, a grandeza física eu represento aqui entre colchetes. Sabemos que a fórmula da velocidade é variação do comprimento por tempo, né? Deslocamento por tempo. Então, a fórmula dimensional dessa grandeza física vai ser comprimento dividido pelo tempo, cujo símbolo dimensional é T maiúsculo. Né? Dividido por T é a mesma coisa que falar que é L vezes T elevado a menos 1. E da aceleração? Horas.
Então, a grandeza física vem entre colchetes, que é a aceleração. Ela é igual à variação da velocidade com o tempo. Então, seria velocidade, a fórmula dimensional da velocidade, já discutimos, é L vezes T a menos 1, dividido pelo tempo. Isso é a mesma coisa que escrever L vezes T a menos 2. E da força? O símbolo dimensional da força é igual a massa vezes a aceleração. O símbolo dimensional da força vai ser massa, que é M maiúsculo, e é a fórmula dimensional da aceleração, que é L a T menos 2. E se eu quisesse, por exemplo, a fórmula dimensional da densidade volumétrica de massa, o ρ, né? A gente já fez experimentos no laboratório, fazendo o cálculo da densidade de massa de esferas, tá bem? Então, veja, a massa da esfera sobre o volume da esfera. O símbolo dimensional da grandeza física massa é M maiúsculo e dividido pelo volume. O volume tem dimensão de comprimento ao cubo, L ao cubo, né? Isso é a mesma coisa que escrever M vezes L a menos 3, ok? Note que podemos também escrever a fórmula dimensional baseando-se nas unidades da grandeza física. Ao invés de utilizarmos a fórmula, podemos analisar a unidade dada, né, para obtermos a fórmula dimensional. Veja, por exemplo, energia em joule. Eu sei que 1 joule é 1 quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, quilograma, o símbolo dimensional é M maiúsculo, que é de massa. Metro quadrado é comprimento ao quadrado, dividido por segundos ao quadrado, ou seja, dividido por T quadrado ou vezes T a menos 2. E força em newtons, né? Que isso é um nome especial. A gente sabe que 1 newton é 1 quilograma vezes metros por segundos ao quadrado. Então, quilograma tem dimensão de massa, metro, dimensão de comprimento, dividido por tempo ao quadrado, então vezes T a menos 2. E se eu quisesse carga elétrica, né? O nome especial é Coulomb. A unidade, né, usando as unidades fundamentais, é ampere vezes segundo, isso é corrente vezes tempo. E tensão superficial, né? Se a gente consultar aí a tabela, a gente vê que tensão superficial tem unidade Newton por metro. Escrevendo Newton por metro em unidades fundamentais, eu tenho quilograma vezes segundo a menos 2. A dimensão de quilograma é metro, a dimensão de tempo a menos 2, de segundos a menos 2 é tempo elevado a menos 2. E coeficiente de viscosidade dinâmica é Pascal vezes segundos, né? Escrevendo essa unidade em termos de unidades fundamentais, a gente tem que Pascal vezes segundo é metro a menos 1, metro a menos 1 vezes quilograma vezes segundo a menos 1. Metro a menos 1 tem dimensão de comprimento, que é L a menos 1, símbolo dimensional. Segundo a menos 1 tem a dimensão de T maiúsculo a menos 1. E quilograma tem dimensão de massa, né? O símbolo dimensional é massa, ok? Então, para maiores detalhes, só basta vocês consultarem aí o livro disponível no site da Mauá. Fazer o download aqui do livro Sistema Internacional de Unidades. Bom, então a gente aprendeu a escrever a fórmula dimensional. Então, o que a gente fala que é a dimensão de uma grandeza física? Então, dada a fórmula dimensional, lá, representa a grandeza física sempre entre colchetes, né? A dimensão de uma grandeza física é o expoente em que temos para cada um desses símbolos dimensionais. Por exemplo, na velocidade, a gente acabou de discutir que a fórmula dimensional da grandeza física velocidade é L vezes T a menos 1. Assim sendo, a dimensão de massa é 0, porque isso equivale a dizer que é vezes massa elevado a 0. Lembra que todo número elevado a 0 é igual a 1, né? Então, como não temos massa aqui, né? A dimensão da massa é 0, do comprimento é 1, ou seja, L elevado a 1 é L, do tempo é menos 1. E das outras grandezas aqui que estariam presentes nessa fórmula é 0, porque elas não aparecem. E da aceleração? De novo, ó, não temos a massa, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1, então equivale a dizer que a dimensão de massa é 0. De comprimento é 1 e de tempo a menos 2. Em todas as outras grandezas é 0. E de força? A de fórmula dimensional MLT é menos 2, de massa é 1, de comprimento é 1, de tempo menos 2, né? E das outras grandezas é 0. E de densidade? M vezes L menos 3. A de massa é 1, a de comprimento é menos 3, das outras dimensões é 0. Ok?
Então, continuando nossa discussão, por que a análise dimensional é útil, né? Dentre os dois fatores que podemos citar, que vamos discutir agora, é utilizá-la para encontrar determinada grandeza física em determinado sistema de unidades, né? E encontrar a dimensão das constantes físicas ou coeficientes, tá? Então, um exemplo aqui, olha, é para a gente escrever cada grandeza física mencionada usando os símbolos dimensionais, ou seja, nós vamos escrever a fórmula dimensional para cada uma dessas grandezas físicas. Veja, se eu quiser escrever a fórmula dimensional da velocidade, né? Então eu vou raciocinar da seguinte forma: velocidade é a variação do comprimento pelo tempo. Então, a grandeza física velocidade, sempre representando em colchetes, tem a dimensão de comprimento, que é esse o símbolo dimensional para comprimento, dividido pelo tempo, que é esse o símbolo dimensional para tempo. Então, isso equivale a L vezes T a menos 1. E a aceleração? A fórmula da aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Escrevendo a grandeza física da aceleração utilizando os símbolos dimensionais, ou seja, a fórmula dimensional para a aceleração, eu tenho que a velocidade tem a fórmula dimensional de L vezes T a menos 1, como acabamos de discutir, dividido pelo tempo. Isso equivale a dizer que a fórmula dimensional é L vezes T a menos 2. Veja, ok? E no item B? No item B, queremos a fórmula dimensional para força, né? Por sua vez, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Então, a grandeza física, força, representada aqui entre colchetes, vai ser massa vezes a fórmula dimensional da aceleração, que já discutimos que é L vezes T a menos 2. Então, a gente vai lá e completa. Tá? Então, eu espero aí que vocês tentem fazer os demais exercícios. Outro exemplo de aplicação dessa análise dimensional, né? A gente agora não quer mais escrever as grandezas físicas em função dos símbolos dimensionais, ou seja, não quer mais a fórmula dimensional. A gente quer que vocês escrevam o nome dessas unidades no sistema internacional e expresse nas unidades de base. Por exemplo, força. A gente sabe que a unidade de força que é newtons, né? Mas expressando esse nome especial e nas unidades de base, eu sei que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Só lembrar, gente, força é massa vezes aceleração. Então, ela vai ter dimensão de massa, unidade de massa, que é quilograma, vezes aceleração, cuja unidade é metro por segundo ao quadrado, né? A essa unidade aqui deu-se o nome especial de Newton. Frequência. A unidade de frequência é Hertz, né? Esse nome especial foi dado a 1 sobre segundo, tá? Então, expressando 1 Hz em uma unidade de base é 1 sobre segundo. Agora, a gente quer que você escreva as demais grandezas físicas, né? Utilizando aí o nome especial e expressando a unidade de base. Para quem não se lembra de algumas coisas, né? Sugerimos que vocês consultem o livro disponível na biblioteca da Mauá. Veja, ó, temos frequência, e, em geral, aqui tome cuidado que tem os nomes especiais expressos em unidade de base ou não, né? Tem coisas aqui que não estão na unidade de base, mas algumas delas já estão. Veja, o Newton, quilograma metro por segundo ao quadrado, a pressão, tá ok? Tentem fazer. E, dentre essas utilidades que mencionamos da análise dimensional, outra aplicação seria a determinação de uma unidade de uma constante. Vamos pegar, por exemplo, a lei de atração entre as cargas elétricas, né? Então, a gente sabe lá que duas cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, vamos utilizar aqui a lei de Coulomb. E aqui nesse exemplo, ele pede para vocês encontrarem a dimensão da constante K. A dimensão da constante K vai ser força vezes R ao quadrado, dividido por Q1, Q2. Note que a fórmula dimensional, né, note que a grandeza é sempre representada, quando vamos analisar a dimensão dela, sempre colocamos entre colchetes, tá bem? Então, veja lá. Força é newtons, a distância entre elas é metro ao quadrado, carga, a unidade recebe um nome especial, é Coulomb, né? Mas tentando colocar aí nas unidades de base fundamentais, 1 Coulomb a gente sabe que é 1 ampere vezes segundos.
como a dimensão da carga Q1 é igual à dimensão da carga Q2, então ampere vezes segundos, ampere vezes segundos. Então a gente tem 1 newton, a gente sabe que é massa vezes aceleração, então quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro quadrado, dividido por ampere ao quadrado, vezes segundo ao quadrado. Então eu tenho quilograma, metro ao cubo, né? Aqui tem um expoente negativo, posso passar para baixo, ficou ampere ao quadrado, segundos ao quadrado. Ok? Então, veja, eu estou escrevendo uma constante utilizando as unidades fundamentais do sistema internacional. Então, agora, vocês têm condições de fazer o exercício 6A e 6B. Do que se trata o exercício 6A? O 6A é uma discussão sobre um modelo utilizado para descrever um gás ideal. Tá? Então, no gás ideal, a dimensão das partículas são pequenas o suficientes para elas não interagirem entre si, apenas quando elas colidem. Né? A gente diz que a colisão dentre elas é uma colisão elástica. Então, o gás ideal, na verdade, é um modelo hipotético. Tá? Então, se a gente quisesse que gases reais se comportam como gases ideais em condições muito especiais, né? Que são de altas temperaturas e baixas pressões. A lei que rege um gás ideal é PV igual a nRT. Veja a importância da análise dimensional. Veja, mesmo que você não se lembre aí da teoria do modelo de gases ideais, ou não tenha familiaridade com essa fórmula, você consegue prever a dimensão da constante R, né, universal dos gases. Ok? Como? Você sabe a relação entre elas, né? Então, de modo análogo, você vai isolar a constante R em função da fórmula fornecida e usar as dimensões de pressão, de volume, número de moles e temperatura e descobrir as unidades fundamentais do sistema internacional R em função das unidades fundamentais do sistema internacional. Ok? Exercício 6B. No 6B, ele fala para vocês pesquisarem a lei de gravitação universal de Newton. Né? Então, para quem não se recorda, essa lei se refere à atração das massas, M1 e M2. Ok? Então, vocês pesquisem lá a fórmula da lei de gravitação universal e, de maneira análoga, vocês vão escrever as unidades da constante universal gravitacional, né, de gravitação universal, em função das unidades do sistema internacional. Veja, eu não quero em função dos símbolos dimensionais, eu quero em função das unidades fundamentais do sistema internacional. Tá bem? Faça você mesmo. Bom, continuando nosso propósito, né, vamos continuar vendo aí mais algumas aplicações da análise dimensional. Né? Por que aprender a análise dimensional é útil? Veja, a gente muitas vezes a gente não usa isso diretamente, mas é uma ferramenta útil que vocês tendo o conhecimento lhe auxilia na resolução dos problemas. Outra aplicação importante é converter uma grandeza física de um sistema para outro. O que ocorreu lá com a perda da sonda foi justamente um problema de conversão de unidades, de sistema de unidades. Né? Um grupo utilizou as unidades inglesas e o outro sistema internacional. Então, vamos lá. Um exemplo. Né? Admita que você pretende estudar um experimento que durará um dia. Por exemplo, a rotação da Terra em torno do próprio eixo dura 24 horas. Né? Então, contudo, por algum motivo, você vai precisar desse tempo, desse período de rotação, em segundos, que é utilizando a unidade de base do sistema internacional. Como é que a gente converte isso? Né? Então, o que você quer saber? Você quer saber quantos segundos tem um dia, ou quantos segundos por dia. Na matemática, né, a palavra por, você pode substituí-la por dividido por. Então, eu tenho, em um minuto eu sei que eu tenho 60 segundos, então são 60 segundos por minuto. Em uma hora, eu sei que eu tenho 60 minutos, então são 60 minutos por hora. Em um dia, eu sei que tem 24 horas, então 24 horas por dia, né? Fazendo análise, a gente vê que a gente cancela aqui minuto por minuto, hora por hora, e restam 86.400 segundos por dia, ok? Quem tiver mais curiosidades em outras conversões e dar uma lida, consultem esse link disponível para vocês. Exemplo 2, né? Uma bola de futebol pode atingir uma velocidade de 200 km por hora. Na verdade,
para ser um pouco realista, né? Consultando aqui essa referência, esse link diz que a maior velocidade não oficialmente, né, é de 220 km por hora. Então vamos pegar aí 200 km por hora em termos para ilustrar para vocês. Só que você pretende usar essa velocidade, né, utilizando as unidades de base do sistema internacional, tá? Então é necessário converter o quilômetros para metros. A gente sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros. E converter horas para segundos, né? A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Portanto, 1 hora terá 3.600 segundos. Então, se eu quero converter 200 km por hora, eu vou ter 200 vezes 1000 metros dividido por 3.600 segundos, né? Então, aquela famosa história que vocês perguntam para a gente. Ah, professora, está em quilômetro por hora, eu divido ou multiplica por 3,6, hein? Vocês não precisam saber disso, né? Basta vocês se recordarem que 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos, né? Vocês vão perceber aqui que nesse caso você está dividindo por 3,6, tá? Mas não é necessário memorizar. Se vocês entenderem o conceito de análise dimensional, vocês apenas sabendo aí a conversão dessas unidades, você consegue resolver o seu problema. Não tem mais essa dúvida se você divide ou multiplica por 3,6, ok? Então, continuando a nossa tarefa de tentar ilustrar para você por que a análise dimensional é útil, a próxima utilidade importante é conferir se uma determinada expressão física está correta ou não. E como é que eu confiro isso? Utilizando a homogeneidade das equações. Então, veja, toda equação física verdadeira, ela é dimensionalmente homogênea, né? Então, desde que a gente saiba, tenha certeza que a equação está certa, essa equação é homogênea. Então, o que é esse princípio de homogeneidade dimensional, né? Uma equação física é homogênea se todos os termos da equação tiverem a mesma dimensão em relação a uma grandeza fundamental. Por exemplo, né, supondo aí que a gente não saiba a segunda lei de Newton. Veja, a equação abaixo está correta, né? Força igual a V² mais mv. Como a gente disse, para verificar essa equação homogênea, todos os termos da equação têm que ter a mesma dimensão, né? As constantes numéricas não participam da análise, ok? Então, vamos avaliar a dimensão da grandeza física F, de V² e de mv, né? Então, vamos lá. De F, a gente sabe que é massa vezes aceleração. Então, a fórmula dimensional é m, que é o símbolo dimensional da massa, vezes a aceleração, que é metros por segundo quadrado. Então, símbolo dimensional de comprimento, dividido pelo t ao quadrado, ou multiplicado por t a menos 2. Ok? E da velocidade? Bom, a gente sabe que a fórmula da dimensional da velocidade é L vezes t a menos 1. A gente já discutiu hoje, né? Que é metro por unidade de tempo, né? Metro por unidade de tempo, metro por segundo. Ao quadrado, então, fica L² t a menos 2. Perceba, a gente já comentou. Quando eu não tenho o símbolo presente, significa que ele está elevado a zero. Ah, então, certamente, a dimensão de V² é diferente da dimensão de força, né? Ok? E de mv? Bom, massa, símbolo dimensional de massa e fórmula dimensional de velocidade. Ah, isso também é diferente da fórmula dimensional da força. Conclusão, essa equação está errada, pois as parcelas que compõem ela, né, os termos que compõem ela, têm dimensões diferentes. Não é uma equação física possível, ok? Vamos ver agora, né, a equação física de uma conservação de energia. Imagine uma esfera rolando uma rampa num plano inclinado, né? Então, quando a esfera está no topo da rampa, ela tem energia potencial gravitacional. Na hora que ela chega na base, né, se for uma rampa aí livre de atrito cinético, na hora que ela chega na base, toda a energia potencial gravitacional vai ter sido transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Tá bem? A gente vai discutir mais para frente aí no segundo semestre, com mais detalhes, o que vem a ser energia cinética de rotação, tá, pessoal? Mesmo não sabendo, não se recordando dessa relação, a gente tem condições de avaliar se essa equação está correta ou não? Tem, usando a ferramenta de análise dimensional. Veja, MGH, né? Então, a dimensão de massa, né? De novo, ó, o termo, a fórmula dimensional, quando eu vou falar da fórmula dimensional da grandeza, eu uso ela entre colchetes. Então, eu tenho dimensão de massa, de
a aceleração da gravidade, que é L vezes T a menos 2, e de comprimento, que é L. Né? Fazendo essa continha, eu tenho ml quadrado T a menos 2. E de energia cinética? Eu tenho símbolo dimensional da massa, da velocidade, que é L T a menos 1 ao quadrado. Isso dá ml quadrado T a menos 2. Né? E aqui, momento de inércia. A gente sabe que o momento de inércia é massa vezes distância ao quadrado. Tá? A gente vai discutir isso, repito, lá para o segundo semestre. Então, eu tenho dimensão de massa vezes distância ao quadrado. Ok? E velocidade angular, se vocês consultarem uma tabela, vocês vão ver que é radianos por segundo. Então, quando a gente vai escrever a fórmula dimensional da velocidade angular, a gente diz que é T a menos 1, né? Porque é por unidade de tempo, tá? Então, é por segundo. Então, se por unidade de tempo ao quadrado, fica V a menos 2. Então, aqui, apresentando para vocês definições. Momento de inércia, massa vezes distância em relação ao eixo de rotação, e velocidade angular, variação angular por tempo. A fórmula dimensional dessas grandezas estão apresentadas aqui ao lado. Conclusão: todos os termos que compõem essa relação proposta para vocês avaliarem possuem a mesma dimensão. Então, veja a importância. Mesmo vocês não tendo conhecimento agora, ou não se recordando de como é a equação de transformação de energia com um corpo que tem translação em rotação em torno de um eixo móvel, vocês têm condições de avaliar se a expressão está correta ou não. Outro detalhe, que não sei se vocês perceberam, que quando eu escrevo a fórmula dimensional, né, as constantes não participam dessa análise. Tá? Então, esse termo meio aqui, que apareceria nessas duas etapas, não participa dessa análise dimensional. A gente avalia apenas as grandezas físicas. Bom, então, essa equação está correta? Sim, todos os termos possuem a mesma fórmula dimensional. Então, né, olhando lá na apostila de vocês, vocês teriam a expressão 7, que é para avaliar se as equações abaixo são homogêneas. Para isso, vocês vão ver se cada termo da equação deve ter a mesma dimensão. Né? Então, as equações abaixo são propostas para descrever o comportamento de gases reais relacionando as variáveis de estado, volume, pressão e temperatura. Expressa em cada equação as unidades das constantes A, B, C e K em termos das unidades fundamentais do sistema internacional. Então, a primeira equação proposta para vocês descobrirem as dimensões dos coeficientes A, B e K é a equação de Van der Waals. Tá? Bom, para quem não conhece, né, a equação de Van der Waals, ela descreve os gases reais nas pressões não muito baixas e temperaturas não muito altas, né? Tá certo? Porque nessas condições, ele se desvia daquele modelo ideal que a gente discutiu inicialmente, que é o PV igual a NRT. Tá? Então, né, Van der Waals estudou as interações, passou a considerar interações entre as moléculas que compõem o gás, e obteve essa equação aqui, tá bem? Então, essa seria a utilidade dela. Então, é uma equação física que é válida, e, portanto, a gente sabe que o princípio da homogeneidade aqui é válido. Cabe a nós descobrirmos qual deveria ser a unidade de A, e de B e de K, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? A gente vai pegar termo 1, P mais A sobre volume ao quadrado, né? Então, primeiro a gente sabe que a unidade a dimensão de P tem que ser igual à dimensão de A sobre V quadrado, pois é uma soma. Então, quando a gente tem uma soma, todos os termos das parcelas têm que ter a mesma dimensão, porque a gente sabe que essa equação é uma equação homogênea, ok? Então, qual que é a dimensão de pressão? Bom, pressão é força por área. A fórmula dimensional de força é massa vezes metro por segundo ao quadrado. Então, usando os símbolos dimensionais, ml T a menos 2. A fórmula dimensional de área é L ao quadrado, né? Então, eu corto L com esse 2 aqui, eu tenho ml a menos 1, T a menos 2, ok? Então, veja, eu sei automaticamente, sabendo que essa equação é homogênea, que A sobre V quadrado vai ter que ter a mesma dimensão da pressão, né? Então, veja, A sobre V quadrado. Pergunta aos senhores, qual é a fórmula dimensional da constante A? Né? Basta vocês pegarem m, L a menos 1, T a menos 2, substituírem aqui
a fórmula dimensional do volume ao quadrado, né? A gente sabe que volume é L ao cubo, tá? Só que L ao cubo ao quadrado, e descobrir a unidade do coeficiente A. Tudo bem? Parcela número 2. Eu tenho uma subtração. Se eu tenho uma subtração, e já sei de antemão que essa equação é homogênea, a unidade, a dimensão do volume, tem que ser a mesma dimensão do coeficiente B. Ora, eu sei que a dimensão do volume é L ao cubo. Então, a dimensão de B tem que ser a dimensão de volume. Pergunta aos senhores, qual é a dimensão de B? E, por fim, né, outra tarefa nossa é descobrir a dimensão de K. Veja, quando eu analiso a fórmula dimensional para descobrir o K, eu vejo que essa parcela aqui tem que ter dimensão de pressão. E essa parcela aqui total tem que ter dimensão de volume. Então, equivale a pensar a seguinte, que a dimensão de pressão multiplicada pela dimensão de volume vai me dar a dimensão aqui da constante de Boltzmann vezes a fórmula dimensional da temperatura, né? Então, no caso aí, eu seria o símbolo dimensional. Então, pressão M, L a menos 1, T a menos 2, né? A gente já descobriu isso, que pressão é força por área, tá? Vezes volume, bom, volume é L ao cubo, né? O que eu quero descobrir, o coeficiente que eu quero descobrir, vezes temperatura, onde o símbolo dimensional é θ. Então, pergunta aos senhores, qual que é a fórmula dimensional do coeficiente K? Note que eu quero que vocês... Eu quero não, né? O exercício pede que vocês descubram esses coeficientes em função não da fórmula dimensional, e sim das unidades fundamentais do SI. Então, depois de fazerem essas continhas, vocês devem converter aí para as unidades fundamentais do SI, ok? Eu espero que vocês encontrem como respostas, né? Como resposta o seguinte, ó. Coeficiente A, a gente descobre que é M, L a quinta, T a menos 2, utilizando as unidades fundamentais do Sistema Internacional, seria quilograma, metro a quinta, segundo a menos 2. De B, L ao cubo, então a unidade fundamental é metro ao cubo. E de K, ml quadrado, T a menos 2 dividido por θ, isso seria quilograma vezes metro quadrado, segundo a menos 2, né? E a unidade fundamental de temperatura no Sistema Internacional é Kelvin. Ok? Espero aí que vocês consigam demonstrar como a gente chega aqui nessas unidades fundamentais do Sistema Internacional. Bem, então, a gente viu duas aplicações diferentes. Uma, verificar se a equação é homogênea ou não. A outra situação é, sabendo que a equação é homogênea, eu consigo determinar as unidades dos coeficientes, de alguns coeficientes aqui dessa equação. Mesmo que eu não esteja familiarizado com o conceito físico envolvido nela, né? Por exemplo, aqui a gente tem a equação de Van der Waals. Tudo bem? Bom, se tudo bem, não deve ficar difícil, né? Vocês determinarem aí os coeficientes A e B e da constante de Boltzmann para essa equação aqui. Também ela descreve uma relação aí para os gases, tá? Reais, tá? Incluindo alguma interação de um pouco diferente da de Van der Waals. Correto? Faça você mesmo, né? E qualquer coisa, tire dúvida com seus professores de laboratório. Continuando a discussão sobre as utilidades da análise dimensional, vamos estudar os grupos adimensionais, né? Então, veja, os grupos que vamos discutir abaixo, né, são grupos adimensionais. Eles envolvem variação de pressão, comprimento, né, módulo da velocidade escalar, aceleração da gravidade, massa específica, coeficiente de viscosidade dinâmica e tensão superficial. Tensão superficial, só recordando a vocês, a gente já definiu anteriormente tensão superficial e coeficiente de viscosidade dinâmica, ok? Então vamos lá para o exercício 8A. O exercício 8A ele pede para que a gente analise o coeficiente de pressão, né, se ele é realmente um grupo adimensional, tá? Então veja, a fórmula do coeficiente de pressão é variação de pressão, densidade, né, vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Lembra que a gente já comentou que as constantes não participam da análise dimensional. Então esse meio aqui, ρv quadrado sobre 2, sobre 2 não entra na nossa análise, tudo bem? Então, dimensão de pressão, que é força por área, é M, L a menos 1, T a menos 2.
Dimensão de densidade volumétrica de massa é massa vezes L a menos 3, porque é massa por volume, ok? Dimensão de velocidade. Bom, velocidade é metros por segundo, então é comprimento vezes tempo a menos 1, só que a velocidade ao quadrado. Eu ponho o quadrado aqui, tá? Então, ml a menos 1 t a menos 2. Aqui eu tenho L ao quadrado vezes L a menos 3 dá L a menos 1. T a menos 1 ao quadrado dá T a menos 2. Então, a gente observa que isso aqui se cancela e acaba resultando em 1. Ou seja, realmente, o coeficiente de pressão pertence ao grupo dos adimensionais. Tudo bem? Então, esperamos que você faça o mesmo com os próximos 3 itens desse exercício. 8B, 8C e 8D. Tá? Onde esse símbolo aqui é o de viscosidade dinâmica, né? E esse daqui é o de tensão superficial. E continuando aí na nossa listagem aí, né, de por que a análise dimensional é útil, a última das utilidades que podemos mencionar seria a previsão de relações físicas. Então vejamos, supondo aí que nós queremos analisar um fenômeno, né, como a velocidade de propagação de uma onda mecânica num fio, né? A gente sabe que esse fenômeno depende da densidade linear de massa, μ, e que seria massa por comprimento, e da força de tração em que o fio está submetido. Vamos ver um vídeo aqui para vocês terem uma visualização melhor do fenômeno. Então, pessoal, vamos ver a demonstração da propagação de um pulso em uma corda, elaborado por outra instituição. Então, nós temos um professor, o aluno segurando a corda, uma bandeirinha no centro aqui da corda, para a gente ter um controle da velocidade de propagação desse pulso, né? Então, vejamos. Gradativamente, o professor vai vai aumentar a tensão na corda e vocês vão notar o que acontece com o pulso, a velocidade do pulso dado a essa corda. Vejamos. Então, à medida que ele aumenta essa tensão, a gente nota que a propagação desse pulso se torna mais rápida, ok? Bom, então a gente conseguiu ter uma noção, né, de como a tensão realmente pode interferir no fenômeno. Outro experimento seria trocar o tipo de corda, usar uma corda com densidade linear maior para ver comparação aí da relação da velocidade com a variação da densidade linear. Tá bem? Bom, mas vamos ser diretos, né? A gente não precisa fazer experimento. Sabendo que a velocidade, né, é uma função da força e da densidade linear, utilizando o conceito de análise dimensional, a gente consegue prever qual seria essa relação física entre a velocidade, a força e a densidade linear. Veja, então sabemos que ela é proporcional à força e à densidade linear. Escrevemos V igual a uma constante vezes tensão elevada a um coeficiente, densidade linear elevada a outro coeficiente. Então, o primeiro passo seria escrever as fórmulas dimensionais para velocidade, força e densidade linear de massa. Então, representamos a grandeza física entre colchetes, temos velocidade, a fórmula dimensional é L vezes T a menos 1, tensão, está sendo representada por força aqui por F, tá? Então, massa vezes aceleração, então, símbolo dimensional M, vezes comprimento, vezes T a menos 2, né, que seria metros por segundo ao quadrado. Densidade linear de massa, que está representada pela letra μ, né? Massa dividido por comprimento, né? Dividir por comprimento é a mesma coisa que vezes L a menos 1, tá? Então, passo número 2, nós vamos substituir a fórmula, né, na expressão 1, pelas fórmulas dimensionais. Então, fórmula dimensional de V é LT a menos 1, constante. M vezes LT a menos 2 é a de força, cuidado que tem um expoente desconhecido A, que queremos descobrir. E a densidade linear, que é M vezes L menos 1, um expoente desconhecido B. Né? Então, podemos reagrupar essa expressão considerando a mesma base. Né? Então, veja, eu tenho LT a menos 1, né? M elevado a A, L a A, T a menos 2A, M elevado a B, L a menos B. Então, considerando aqui a mesma base, eu tenho A mais B, né? Potências de mesma base, somamos os expoentes.
L elevado a menos B e T elevado a menos 2A. E do lado esquerdo, né, L é a mesma coisa que L elevado a 1. T a menos 1, né? E como já comentamos anteriormente, o símbolo de massa não aparece aqui. Isso equivale a dizer que M é elevado a 0, pois todo número elevado a 0 é igual a 1, ok? Então, vamos para o passo 3. No passo 3, vamos igualar, né, os expoentes de ambos os lados da equação de mesma base. Então, aqui eu tenho M a 0, M elevado a mais B. Nossa equação do sistema fica A mais B igual a 0. Aqui eu tenho L a 1, L a A menos B. Então, A menos B fica igual a 1. T a menos 1, T a menos 2A. Então, eu tenho menos 2A igual a menos 1. Agora, basta resolvermos o sistema. Daqui da última equação, eu tenho que A igual a meio. E na primeira equação, eu sei que A igual a menos B, né? Então, B é igual a menos meio, ok? Então, passo 5. Vamos retornar a equação 1 e substituir os expoentes encontrados. Então, a velocidade fica proporcional a F elevado a meio e a μ a menos meio. Isso é equivalente a dizer que V é igual a raiz quadrada de F por μ. Okay? Ou seja, quanto maior a tensão, maior a velocidade. Quanto menor a densidade linear, maior a velocidade de propagação aí do pulso ou da onda. Tudo bem? Exemplo 2. Considere que no seu curso de física não seja fornecido nenhum formulário. Logo, você irá memorizar todas as fórmulas. Será mais seguro perder alguns minutos avaliando se a fórmula está utilizada por você está correta ou não. Imagine que você vai estudar cinemática e um corpo retilíneo uniformemente variado de um corpo partindo do repouso. E daí você acha que a expressão correta para a velocidade é V igual a menos meio de gt quadrado. Né? Então, você não tem certeza. Antes de começar a resolver o exercício, compensa fazer a análise dimensional da expressão que você se recorda aí vagamente. Então, veja, você sabe que V vai ser uma função de velocidade inicial G e T, mas a gente está dizendo que o corpo está partindo em repouso, então V0 é 0. Então, G e T, né? Como discutimos, a gente não sabe exatamente qual é a expoente dessas duas grandezas aqui. Né, grandezas físicas aqui. Então, a gente supõe o coeficiente desconhecido B, um expoente desconhecido B e um expoente desconhecido C. Ok? Então, passo 1, tá? Vamos tentar seguir sempre os passos indicados. Eu vou pegar aquela expressão e tentar escrever a fórmula dimensional dela. Então, de velocidade é L vezes T a menos 1. De aceleração, como é metros por segundo ao quadrado, né, aceleração da gravidade, então é comprimento vezes T a menos 2. De tempo, T a menos 1. Né? O que a gente aprendeu? Passo 2. Eu vou pegar as fórmulas dimensionais e substituir na expressão. Tá? Então, não esquecer aqui dos expoentes, né, pessoal? Que é isso que exatamente que a gente quer descobrir. Como é que ela é proporcional, né? Qual é a dimensão dela, tá certo? Então, eu tenho LT a menos 1, né? Copiei lá a expressão, a fórmula dimensional de G, LT a menos 2 elevado a B, do tempo T elevado a C, ok? Então, continuando aqui, a gente vai reagrupar a equação, né? Então, eu tenho L a B, T a menos 2B, T elevado a C, né? Então, tudo aquilo que tem mesma base, eu posso somar os expoentes. Então, L elevado a B, T elevado a menos 2B mais C. Qual que é o passo 3? O passo 3 é igualar os expoentes que estão na mesma base para montarmos um sistema, né? Então, eu vejo L elevado a B e L elevado a 1 do lado esquerdo. Então, eu concluo diretamente que B é igual a 1, né? T elevado a menos 1 e T elevado a menos 2B mais C. Então, a gente conclui que menos 2B mais C é igual a menos 1, né? Então, B igual a 1, e eu concluo substituindo B igual a 1 aqui, né? Menos 1 mais 2, C igual a 1, ok? Que é o passo 4, resolver o sistema, né? Primeiro a gente monta as equações do sistema, no passo 4 a gente resolve o sistema. E no passo 5 eu devo retornar a equação inicialmente proposta, né? Então, eu pego os expoentes que eu encontrei, que é 1 e 1, substituo A, então eu verifiquei que V, na verdade, não é proporcional
AGT², e sim a G vezes T. Se vocês recordarem, no movimento retilíneo uniformemente variado, quem é proporcional a GT² é a função horária da posição. Né? Então, veja, uma simples avaliação sua, você já percebe que você ia começar errado a solução do seu problema. Então, agora, queremos que vocês façam por vocês mesmos, né? Tem o exercício 9, que fala sobre um vertedor triangular, né? De novo, talvez o exercício mencione coisas, né? Grandezas físicas que vocês não estejam acostumados a trabalhar, ou não se recordem. Então, um vertedor triangular, né? Veja aqui um exemplo de aplicação do vertedor triangular, onde ele está sendo usado para aferir a vazão de um córrego, né? O vertedor triangular nos permite aí calcular a vazão, né? Então, a vazão em massa, vazão pode ser calculada por peso dividido por tempo, correto? Então, vejamos lá o enunciado do exercício. Obtenha uma equação para determinar a vazão dada em Newton por segundo de um líquido que escoa para um vertedor triangular, considerando que essa grandeza também da aceleração da gravidade, da diferença da altura da coluna de escoamento e da massa específica do líquido. Então, ele está falando, nos dando a informação que a vazão, que é peso por tempo, ela é dada em função de 3 variáveis: a aceleração da gravidade, a altura de escoamento do líquido e a massa específica do líquido, ok? Então, a gente pode escrever como função, né, a vazão proporcional a G, H e Rho, né? Ah, qual é a dimensão, qual que é o expoente aí com que essa vazão depende? Não, é isso que a gente vai descobrir, né? Então, eu elevo a expoentes desconhecidos, A, B e C. Tudo bem? Então, vamos seguir aquela receitinha aí que a gente estava discutindo até agora. Passo 1. Eu vou escrever a fórmula dimensional para cada grandeza física envolvida nesse exercício. Vazão, aceleração da gravidade, altura de escoamento e massa específica. Usando lá os símbolos dimensionais que vocês já aprenderam. Qual que é o passo 2? Passo 2. Eu vou pegar as fórmulas dimensionais e substituir nessa expressão. Passo 3, né? Vou reagrupar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, né? E igualar os expoentes de mesma base, né? De ambos os lados para conseguir montar um sistema. Passo 4, eu resolvo o sistema. E no passo 5, eu retorno a equação. Conseguem fazer? Tentem fazer. Qualquer dúvida, tirem com seus professores de laboratório. Tudo bem? O exercício 10 é algo semelhante, né? Só que agora ele te propõe a estudar a resistência oferecida pelo ar sobre um disco que nele se movimenta, né? A gente sabe aí que quanto maior o diâmetro do disco, e portanto quanto maior a área do disco aqui, né? Maior vai ser essa resistência do ar. Essa resistência do ar também depende da velocidade e da densidade absoluta do ar. Obtenha uma expressão de força e resistência no ar que seja proporcional a A, V e Rho, né? De novo, eu vou escrever uma função para a força e resistência do ar, né? Elevar A a um determinado expoente, vezes V a outro expoente, vezes Rho ao outro expoente. E seguir os 5 passos que acabamos de discutir para esse caso específico. Veja se vocês conseguem fazer. Tudo bem? Então, conclusão. Vocês entenderam aí como o estudo da análise dimensional pode ser útil para vocês? Façam os exercícios propostos, tá? Antecipadamente, e discutam com seus professores de laboratório em sala de aula. Bom estudo a todos. Aqui estão algumas referências que a gente consultou aí para montar essa aula, tá bem?